tudo certo? Eu queria compartilhar uma história aqui com vocês, bem bacana. Me surgiu esse insight ali, eu tava dirigindo, eu falei assim, não é possível. Esse aqui eu tenho que compartilhar com o pessoal que faz sentido. Vocês seguem a história que faz sentido. É o seguinte, existe um animal no Cerrado e em várias outras regiões do Brasil, até mesmo do mundo, né? Mas com as suas características muito peculiares, muito específicas. Mas a gente chama ele aqui no Cerrado, no Distrito Federal, de saruê. O saruê, ele é da família do gambá. Ele é um marsupial da família do gambá. E o que é a família do gambá? Aquele que tem a bolsinha. Então ele leva os filhotinhos dentro da bolsinha, na barriga. O marsupial também, o maior marsupial é o canguru, que tem na Austrália. E aí, uma vez a gente estava indo a campo, minha irmã, ela é bióloga, e ela fazia muita pesquisa a campo, então a gente adentrava o cerrado, junto com a equipe, e ia buscando os animais que ela fazia pesquisa. Eram muitos animais, então, na verdade, eu não sei especificamente, mas a gente fazia muito isso, eu acompanhava ela, né? Quando eu estava de folga, alguma coisa assim, eu acompanhava minha irmã. E aí, a gente conversando, ela me referiu sobre o saruê. Eu falei, nunca tinha visto um saruê na minha vida. Ela mostrou até fotos, mostrou que também era um dos alimentos dos animais que ela pesquisava. E aí, ela me falou de uma estratégia que o saruê faz, que eu falei, meu pai, que coisa interessante. É o seguinte, quando o saruê se vê em perigo, ou então vem um predador e vem para atacá-lo, o que ele faz? Ele se finge de morto. Exatamente, ele cai e joga as patinhas para cima, como se ele estivesse morto. Então, por exemplo, uma águia que vê um saruê morto, ela não vai querer comer. Porque quando você vê um animalzinho morto, você como predador, entre aspas, imagina que ele está em processo de decomposição. E o que acontece? O predador acaba se afastando, indo embora, a não ser que ele conheça a estratégia do saruê. Então, assim, qual é a questão agora? Onde eu quero chegar com essa historinha que eu contei para vocês? Quando a gente se vê numa situação dramática da nossa vida, num momento de caos, a gente tem 3 situações que a gente busca. Olha só. Ou você age como o saruê e finge de morto, acha que vai passar, deixa esse caos que uma hora passa. Ou então, deixa as coisas acontecer. Ou então você se finge de morto, finge que nada está acontecendo. Tem outra situação que você se estressa, ou seja, você fica com aquilo na cabeça, ou você se estressa, ou você fica imaginando como poderia acontecer. Então tem um momento de estresse, então sua adrenalina tá lá no alto. Ou você parte pra briga e resolve, que é paralisa como se fosse um saruê, puf, finge de morto, paralisou. A outra coisa, você fica ansioso e não sabe o que fazer, né? Você não sabe se foge, então fica na dúvida, você não sabe se foge, corre ou paralisa, você não sabe, você tá no meio, está estressado apenas. Ou você parte para ação e resolve a situação, que é partir para briga. Nos 3 situações, você está disparando adrenalina, você está disparando, o seu cortisol está elevadíssimo. E muitas vezes você não sabe resolver da melhor forma possível. Então, qual é a questão? Como você resolve situações em que você se encontra no caos? Né? Olha só, a pergunta é essa. E para a gente saber como a gente resolve situações em que estão no caos, que a gente se encontra no caos, se encontra numa situação muito complicada, a gente precisa procurar ou uma ajuda, um conselheiro, alguém que já passou pela mesma situação, ou a gente procura um profissional, ou a gente procura refletir também as situações que estão acontecendo na nossa vida e coloca isso tudo às claras. O mais importante, colocar todas as situações de caos às claras, tem que colocar tipo no papel, o que está acontecendo na minha vida para me levar a essa situação e o que eu posso fazer de diferente. Então, muitas vezes a gente precisa dessa clareza, o que eu estou fazendo agora e como eu posso resolver adiante. Para isso, a gente precisa trabalhar o quê? Nossas emoções, nossos sentimentos
e nosso pensamento para que tudo se resolva, né? E isso é muito bacana. Então a ideia é: não haja como um saruê, fique paralisado, sem saber o que, né, paralisado, ou você fica na dúvida. Você precisa partir para ação, e partir para ação é você buscar uma solução para resolver. Isso é o mais importante. Eu tive esse insight. Eu falei, olha que bacana, eu vou dividir a história e vou dividir em uma pergunta. O que você pode fazer de diferente que você está se encontrando agora no caos ou num momento de situação super difícil na sua vida? O que você pode fazer diferente para buscar uma solução? Essa é a pergunta de hoje, hein? Até mais!